Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, não é propriamente uma entrevista, é realmente um bate-papo em que nós vamos conversar aqui sobre a Reforma Protestante. Estamos aqui celebrando esse ano 500 anos da Reforma Protestante, que foi um movimento muito importante, não só religioso, como também para a vida, vamos dizer, popular, para a vida secular da humanidade. Mudou um pouco a história, né, da civilização humana. E para isso eu estou recebendo o pastor Marcelo Bonfim, que é pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ele também é o primeiro flautista do Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro e também da Orquestra Petrobras Sinfônica, não é? E um estudioso da história da igreja. Ele é professor do nosso seminário e estuda a história da igreja já há 20 anos. E nós temos também o pastor Paulo César Brito, como sempre aqui no nosso programa, que é o pastor-presidente da Igreja Missionária Evangélica Maranata, também médico, otorrinolaringologista. E nós vamos conversar então sobre a reforma, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista secular. Tudo bem, pastor Marcelo? Tudo bem. Tudo bom, pastor Paulo? É um prazer estar novamente no nosso programa Louvor e Mensagem. Então, nós vamos falar um pouquinho para o nosso público que temos muitas pessoas que nos assistem que não são evangélicos, um público muito querido, muito respeitado e que às vezes não tem um conhecimento sobre o significado da Reforma Protestante, né? Eu mesma lembro que na minha juventude eu não entendia bem a origem do povo evangélico, como é que esse povo surgiu, foi de uma briga, foi uma ruptura com a Igreja Católica, e a gente estudando, né, naquela época no colégio, a gente não entendia muito bem se isso tinha sido um problema político, se tinha sido um problema religioso, e ficava assim uma coisa nebulosa. Daí até o preconceito, não é, Marcelo? A gente sabe que existe um preconceito em relação à igreja evangélica, não tanto como havia alguns anos atrás, mas esse preconceito também por falta de conhecimento. Por isso que eu queria que você falasse ao nosso público um pouquinho das coisas boas, formidáveis que a Reforma Protestante trouxe para a nossa civilização moderna. Certo. O mundo do século XVI, que foi quando ocorreu a Reforma, era um mundo em que as pessoas estavam buscando a verdade. E nessa busca da verdade, aconteceu que a Igreja Católica Romana, ela, diante dos buscadores da verdade, vamos dizer assim, a Igreja Católica Romana estava numa situação de contradição em diversos aspectos. Primeiro porque a Igreja apontava a Bíblia como regra de fé e prática e praticava ou defendia doutrinas extra-bíblicas. Segundo, porque a Igreja era rica e poderosa, mas Jesus era humilde e pobre. E, enfim, a Igreja também sancionou guerras, mas Jesus tinha uma mensagem de paz. Ou seja, foram diversos motivos que levaram a esses buscadores da verdade a romperem com a Igreja Católica Romana. E o protestantismo foi um movimento assim multiforme que pipocou em vários lugares da Europa e que tinha como escopo, vamos dizer assim, essa busca do cristianismo à sua pureza original. Como você falou, a reforma ela tem desdobramentos na política, na economia, na educação, na filosofia, na arte, na sociedade como um todo. Mas não se deve esquecer que a reforma ela é um movimento eminentemente religioso. E
que, conforme eu disse, tensionava alcançar, levar o cristianismo à sua pureza original. E, de certa forma, a gente pode dizer que os reformadores, eles conseguiram isso, de certa forma. Por quê? Porque com a premissa de que somente a Bíblia é a palavra de Deus e não a tradição da igreja, mas somente a Bíblia é a palavra de Deus, sola scriptura é uma das máximas assim do protestantismo. Tendo por base isso, eles enfatizaram também a educação pública e universal para todos, né? E colocaram a Bíblia na mão das pessoas. Não havia esse acesso à Bíblia naquela época? Não. Por exemplo, uma pessoa comum, que não fosse nem da nobreza, nem do clero, ela não podia ter acesso à leitura da Bíblia? A maioria das pessoas eram analfabetas. Somente o clero e os nobres eram alfabetizados. A população era analfabeta. Tanto que uma das máximas da reforma foi colocar a educação, a instrução, a alfabetização para todos, inclusive para as mulheres. As mulheres tiveram acesso à escola. Isso foi um dos ganhos da reforma do século XVI. É interessante que a gente não vê muito se falar disso, né? Se fala pouco dessa grande qualidade do movimento de reforma, da importância disso, de trazer a educação para o povo. Parece que até na Alemanha, Lutero, mais do que até um líder religioso, ele é assim louvado como o formador da gramática da língua alemã. Da língua alemã, né? É um herói, talvez, da nação, A por... Bíblia de Lutero tanto é por importantíssima para a consolidação do da idioma língua alemão. alemã. Assim como a Divina Comédia de Dante Alighieri é importante para a consolidação do italiano lá na Itália. Então, é importante. Como o Quixote na língua espanhola, são obras assim importantíssimas, né? Então seria esse um grande ganho da reforma, a educação secular, ou seja, educação na mão de todas as pessoas. E que a gente vê que isso daí vai talvez contribuir até para o aumento da burguesia, né? Claudete, inclusive, a tradução da Bíblia na língua do povo, porque até então a língua era somente escrita em latim, mas as pessoas não falavam o latim. Então, a Bíblia, com Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. Quando ele esteve preso, fugido para não ser morto, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então, as pessoas podiam ler a Bíblia na sua própria língua. Isso foi um ganho extraordinário. Cultural tremendo. Outra coisa que eu também acho fundamental da reforma é que uma das máximas da reforma é que somente a Bíblia, como o pastor Marcelo acabou de falar. Com isso, algumas tradições que feriam as Escrituras, que iam contra as Escrituras. Por exemplo, você poderia comprar o seu perdão com dinheiro, através das indulgências. Esse foi um dos pontos de atrito de Lutero com a igreja oficial na época, porque ele dizia que ninguém pode perdoar pecados de ninguém. E o dinheiro não compra o nosso perdão. Somente o arrependimento, a confissão e a gente deixar de praticar aquilo que está errado faz com que Deus nos perdoe. Então, é o arrependimento que é fundamental para o perdão e não a indulgência, o dinheiro que se poderia comprar, como eram vendidas naquela época, não é, professor? É verdade, e é importante enfatizar que é somente pela graça de Deus, e a graça significa, conforme todos nós sabemos, um favor imerecido, que a gente obtém o perdão de Deus, né? Agora, eu creio que seria importante enfatizar também que esse gesto de colocar as Escrituras nas mãos
do povo é algo que produziu, inevitavelmente, essa pulverização de denominações evangélicas que a gente vê até os dias de hoje. E se a gente pudesse falar assim de um aspecto negativo da reforma, seria exatamente esse, que a partir de então a cristandade não estaria mais unida. Tem o lado bom. Tem o lado bom e tem o lado negativo. A liberdade tem seu preço, né? Seu preço. A liberdade de pensamento, ela tem o perigo de você descambar para uma distorção, para uma heresia. Exatamente. Por outro lado, a liberdade de pensamento, ela trouxe para a humanidade grandes ganhos. Você vê na ciência. A ciência, depois dessa liberdade, ela foi desamarrada. Antes, os próprios cientistas estavam como que atados ao que a igreja permitia dizer sobre o universo, Nicolau Copérnico, sobre os descobrimentos científicos, Galileu, estavam atados ao controle eclesiástico. Essa liberdade de pensamento, ainda que tenha trazido alguns desvios doutrinários, ela trouxe um crescimento para a civilização sem par, né? A partir daí o negócio o conhecimento científico foi crescendo cada vez mais. Outro aspecto que eu considero fundamental é o fato de que, com a reforma, foi colocado que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. É o sacerdócio universal de todos os homens. O que significa isso? Que você, meu amigo, que está me ouvindo agora nesse programa, você tem todo o acesso a Deus através das suas orações. Você pode confessar os seus pecados a Deus, você pode se arrepender diante de Deus, você pode pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, você pode abençoar os seus filhos, a sua família, porque você é um discípulo, um seguidor, um sacerdote de Deus para abençoar a sua comunidade. É interessante que isso também traz privilégios e traz responsabilidade, né? O privilégio de você ter acesso, né, a Deus através do sangue de Jesus Cristo, né? Daí o outro pilar da reforma, somente Cristo nos proporciona esse acesso a Deus, mas esse privilégio maravilhoso e a responsabilidade de que eu, sendo também sacerdote, a santificação também é para o homem comum. Não é? A santificação não é mais para os religiosos, para as pessoas que ocupam locais eclesiásticos ou para um ou outro especialmente. A santificação é algo que o Senhor Jesus, que Deus espera que seja para todos nós. Olha só como seria boa a nossa sociedade se cada cristão tivesse essa noção de que ele precisa ser santo, sim. Né? Ainda que você não esteja aspirando a nenhuma canonização. Sim. Santo no sentido de separado, de né? separado para Deus. É verdade. E santo também no sentido de buscar uma vida correta nos princípios do Evangelho. E isso é algo também que precisa não só ficar como história da reforma, mas vir para a nossa vida hoje. Pastor Marcelo, também se diz aí, né, as pessoas que não têm talvez um profundo conhecimento da reforma, de que a reforma foi um movimento político e que, como tal, teria sido, esse movimento teria dado origem ao capitalismo. O que você tem para dizer sobre isso? Foi um pensador chamado Max Weber que ele escreveu um livro que diz a origem, ele relaciona a origem do capitalismo com a ética protestante. E pode ser que isso tenha sentido, porque se você observar os países onde o protestantismo foi aceito como religião oficial, são países assim extremamente prósperos, onde existe... Desenvolvidos. O norte da Europa, não é, Marcelo? Exatamente. A Noruega, a Suécia, a Dinamarca, os países escandinavos... a Holanda, os países escandinavos que aceitaram a reforma. Mas
O que eu acho interessante nesses países é que existe toda uma ética voltada para o trabalho. Para o trabalho. E os reformadores, de uma forma geral, eles abençoavam as riquezas que eram obtidas através do trabalho honesto. O lucro, como consequência de um trabalho honesto, é abençoado por Deus. Exato. Não a agiotagem, mas Não, como fruto do trabalho Não honesto. seria algo reprovável, porque aquela visão do rico como sendo sempre o vilão. O vilão, né? Foi e afastado. o pobre, aquele que seria o bonzinho da história, né? Isso é uma mudança de rumo, assim, muito importante. Eu tive visitando na Alemanha algumas cidades que foram destruídas na época da Segunda Guerra. Então, a gente vê as fotos daquelas cidades, Dresden, Freiburg, a própria Berlim. Na época da guerra, essas cidades foram totalmente destruídas. E você vê, num prazo de 10, de 20 anos, essas cidades foram totalmente reconstruídas, mas assim, à perfeição. Isso é fruto de trabalho. Verdade. Isso é trabalho, é a população que saiu em campo para trabalhar. Então, nesse sentido, você acha que a reforma trouxe o significado de que você serve a Deus não é só quando você está num templo, de joelhos, fazendo suas orações, ou um louvor, ou lendo a palavra. Você serve a Deus quando você está trabalhando. Sem dúvida. O Martinho Lutero ele tem a chamada doutrina da vocação. Então, segundo essa doutrina da vocação, o Lutero ele diz que a sua vocação secular é uma forma de você servir a Deus nesse mundo. Ou seja, a sua profissão é o seu chamado secular, vamos dizer assim, e através desse chamado secular você pode e deve ser instrumento da bondade de Deus no mundo. E isso, particularmente para mim, que tenho duas vocações, né? que sou músico e sou pastor, isso para mim foi muito importante. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque muita gente não entendia o fato de eu ser pastor e ao mesmo tempo ser músico e ser pastor. Então, quando eu entendi que a minha profissão é uma forma de eu servir a Deus também, isso para mim foi uma... E com arte, né? Foi aí, no uma seu libertação. caso, você... A minha profissão é tão digna como qualquer outra, né? Agora, É eu verdade. gostaria Nesse caso, inclusive, o pastor Paulo também, que ele é médico e pastor. Sim. Bem, eu já fui cobrado por ser pastor e médico ao mesmo tempo, que eu deveria escolher um dos dois. Mas eu acho que a gente pode servir a Deus e ter a sua profissão. Aliás, eu gostei muito da sua palavra quando você trouxe uma mensagem para nós aqui na igreja e que você falou desse chamado. Eu queria que você falasse alguma coisa para os nossos telespectadores sobre esse chamado, que é um chamado celestial. Que para Lutero existia um chamado de cima, um chamado celestial, que é o chamado que Deus nos faz através da pessoa de Jesus Cristo para a salvação, e a salvação é para todos os homens, e através da sua infinita graça. Mas existe também o chamado secular, que é o chamado através do qual eu vou fazer ou seguir uma profissão, seguir um ofício, vamos dizer assim, no qual eu vou ser instrumento da bondade de Deus no mundo. E é o próprio Deus que distribui cada homem num determinado ofício. Dons, né? Um é militar, o outro é médico, o outro é motorista de táxi, a outra é enfermeira, o outro é artista plástico e por aí vai. Né? Cada um tem o seu chamado. E esses chamados dignificam a Deus, claro. São o bênçãos. Trabalho, são o dinheiro, quando a gente recebe através do trabalho e não através da propina, do caixa 2 e dessas coisas que a gente vê hoje em dia, ele só vem a dignificar a vida profissional não é menos sagrada do que a vida devocional. Exatamente. E é por isso que quando você olha um quadro de um pintor holandês,
e a Holanda é um país protestante, eles pintam as imagens do dia a dia. Você vê Vermeer, Rembrandt, eles pintam a mulher Com um jarro de com água. um jarro de água, a moça com um brinco de pérola, a outra Os médicos colhendo. fazendo ali uma Exatamente. autópsia. Enquanto que nos países católicos você vê só temática religiosa. É importante, pastor Marcelo, pastor Paulo, que a gente diga aqui na televisão que a reforma protestante não é uma coisa que deva dividir os cristãos, né? Um movimento que nos divida. Um movimento que divida católicos, evangélicos, protestantes. Não. Eu acho que a reforma, vista agora, no século XXI, precisa ser um movimento de união entre nós, no sentido de que os cristãos querem o quê? Santificação. Os cristãos querem o quê? Princípios de vida parecidos com Jesus. Vida íntegra. Então, nesse momento que o nosso país está vivendo, que o nosso mundo está vivendo, é um momento em que os cristãos católicos e os cristãos evangélicos, mais do que nunca, precisam se unir em torno de Jesus Cristo, dos princípios bíblicos, para que a gente possa ser uma influência abençoadora no Brasil e na nossa sociedade. Eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo sobre um assunto que parece aparentemente polêmico e divisor, com uma palavra de união. Inclusive, ao longo de 1.500 anos de história, a gente percebe que quando há perseguição, os cristãos se unem. E 500 anos se passaram e a perseguição daqui para frente vai ser cada vez mais intensa. E baseada em valores, vai ser baseada nos valores. A gente está vendo que os católicos, eles são nossos aliados no momento atual. No momento em que o secularismo está minando as bases da fé em Deus, da família. E da família, é o momento em que mais que nunca nós temos que estar de mãos dadas com os nossos irmãos católicos. É isso a minha opinião sincera. E quanto mais o tempo passar e mais se aproximar a volta de Cristo, maior vai ser a perseguição e mais os verdadeiros cristãos vão estar unidos. Eu não sei se as cúpulas vão estar unidas, mas os verdadeiros cristãos vão estar unidos porque o Senhor sabe os que são seus. Graças a Deus. O Senhor sabe os que são seus. E esses que são do Senhor, não importa se é anglicano, se é católico, se é metodista, se é adventista do sétimo dia, esses vão estar ali colados, porque eles são de Jesus. O Senhor sabe os que são seus. Então, o importante é que você, meu amigo que está me ouvindo, que você abra o seu coração e permita que Jesus Cristo possa controlar, possa abençoar e possa orientar a conduta da sua vida. Esse é um dos motivos deste programa, que já há mais de 13 anos nessa emissora. Por que nós estamos aqui? Para dizer para você que você precisa buscar uma comunidade cristã, séria, bíblica, que faça com que você louve ao Senhor com sinceridade, com seus irmãos, que você sirva a esses irmãos com seus talentos, com seus dons, com aquilo que você pode oferecer, que você também seja abençoado, porque não só ser abençoado, mas também ser bênção. Então, é isso que nós estamos querendo, que você e a sua família possam participar e serem abençoados com a presença de Jesus na sua casa. E você, amigo, o programa não terminou. Você vai escutar agora uma música linda, um momento musical de celebração dessa festa da Reforma Protestante. Fique ligado, o programa ainda tem mais um pouquinho, mas ligue para nós. Você está vendo aí um telefone? Depois que o programa terminar, faça uma ligação. Temos um grupo de voluntários que irão atender você com muito carinho. Fique ligado.
Meu amigo, você que me ouve, minha senhora, o que eu queria, encerrando este programa de comemoração de 500 anos da Reforma, na realidade, a Reforma teve algumas máximas maravilhosas. Somente a Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé para que leve você ao conhecimento da verdade. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Não é a igreja, não são as atividades que nós fazemos dentro da igreja, nada dessas coisas podem salvar a gente. Somente a misericórdia de Jesus, quando Ele estende seu braço de misericórdia sobre você, sobre mim, e Ele que te amou antes de você nascer, Ele já conhecia você, sabia quem você seria, sabia das palavras que você ia falar, e você, meu filho, pode entregar o seu coração para o Senhor, permitir que Jesus mude você, oriente você, batize você com o Espírito Santo. O que Deus quer de você é que você seja um homem abençoado e abençoador. Eu gostaria de orar por você nesses breves minutos que nós ainda temos nesse programa. Vamos orar juntos, eu e você? Meu Deus, meu Pai, Tu conheces a vida deste homem, seus desejos, seus dramas, seus defeitos, aquilo que ele está precisando, as suas angústias. Tu conheces, meu Deus, Tu sabes de dezenas e dezenas de milhares de pessoas que nesse momento estão passando uma crise financeira, moral, espiritual. Tu conheces o Brasil, meu Deus. Eu sei que Tu estás interessado em abençoar essa pessoa, abençoar essa família. Derrama, meu Deus, sobre esse homem, sobre essa mulher que está me ouvindo agora, este milagre da fé, e que essa verdade entre no seu coração e ele descubra que Jesus Cristo pode fazer a diferença na sua vida, transformar o seu coração, mudar, apagar o seu passado, escrever o seu nome no livro da vida, para que ele tenha uma vida abençoada e cheia de bênçãos da presença de Jesus. Eu oro por ele, crendo que Tu podes abençoá-lo em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, no próximo sábado. Desejamos a você uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.